Olá, nós estamos recebendo aqui na sede do IBDFAM uma visita muito ilustre que vem diretamente do Mato Grosso do Sul, a professora Líbera Coppetti. Ela é advogada e presidente do IBDFAM do Mato Grosso do Sul e também a presidente de uma comissão nova que o IBDFAM está criando, que ela vai falar para a gente melhor do que eu, que é a Comissão de Direito de Família e Agronegócio. Obrigado, Líbera, pela presença, pela visita e muito honrado de ter você aqui. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço a honra desse convite. Parabéns pela sede do IBDFAM. Está belíssima, está linda a nossa nova casa, então estou muito feliz de fazer parte disso. Pois é, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto diferente e que ninguém nunca falou, mas isso é a cara do IBDFAM, que é ir trazendo inovações, novidades e abrindo trincheiras, né? Que, aliás, essa ideia foi sua, esse mérito tem que ser dado a você, né, de uma conversa, de uma experiência, e até pela sua vivência do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste, que é a região do agronegócio, né? E dessas conversas você descobriu, e a diretoria achou muito interessante a criação dessa comissão, porque nas famílias rurais, nas famílias do agronegócio, elas têm peculiaridades que o direito de família, se nós pensarmos por esse ângulo, nós devemos ter algumas considerações diferentes para essas famílias do agronegócio, né? Então, mas de onde que surgiu, então, fazer a pergunta que todo mundo quer fazer, gostaria de fazer, né? De onde que surgiu essa ideia de direito de família e agronegócio? Fala para a gente. Perfeito, Rodrigo. Bom, primeiro, a ideia surgiu em especial porque o IBDFAM abre portas para a gente pensar, né? Pensar de formas diferentes e a gente criar formas diferentes. O IBDFAM é tão plurimo, né? Nós temos tantas comissões interessantes, como, por exemplo, né, a Comissão de Direito e Arte. A gente tem tantas comissões diferentes, né? De tecnologia. Então, isso é fantástico. E aí entender que o nosso Brasil é um país muito heterogêneo, muito rico, né? E a gente tem questões de interseções que sempre estão ali em relação ao direito das famílias, né? A nossa sociedade, né? Tudo está ligado ao direito das famílias. E, em especial, ao agro. Então, o agro, Rodrigo, só para a gente ter uma ideia bem inicial, 80% da exploração do agronegócio no Brasil é realizado por famílias, por grupos familiares, 80%. Pois é, porque quando fala de agronegócio no Brasil, pensa as grandes empresas, aquelas Não, máquinas, não, aquela não. coisa, né? Essas nem precisam da proteção, né? Nós estamos pensando nas famílias que têm uma vulnerabilidade. Exato, Né? exato. Quando a gente fala de agronegócio, então, só para a gente conceituar aqui, a gente está falando de toda a cadeia produtiva, Rodrigo. Então, a gente está falando desde a cadeia produtiva, que está ligada ao produtor, ao pequeno produtor e até mesmo aos grandes produtores, que também têm famílias relacionadas, mas eu estou falando de pequenas propriedades, de pequenos núcleos aqui também, e falando de toda a cadeia, então cadeias de insumos, a cadeia de venda, a cadeia de revenda, tudo está interligado. Então, quando eu estou falando de agronegócio, é tudo aquilo que se relaciona ao agro, né? Toda essa produção. Sim, Tá? enquanto tá tudo bem, mas nem sempre, né? Porque às vezes o amor acaba, os casais do agronegócio também se separam, né? Tem filhos, né, de diversificadas formas e tal, mas na hora que vai ter a partilha, que vai ter, eles também se separam como qualquer um outro, mas tem algumas peculiaridades ali, que é aí que mora, né, o nosso interesse, assim, de talvez ter um olhar diferente, diferenciado para isso, né? Quando vai, por exemplo, ter uma propriedade rural, tem as plantações, a produção, né? E como é que é isso, assim? Como é que seria? Fala um pouco para a gente dessas peculiaridades. Vamos lá. Primeira coisa importante a gente lembrar aqui, que eu estava falando até, e a gente continuando aqui a questão, é que o agronegócio ele tem essa interligação muito forte com o direito das famílias, não só por essa exploração ser realizada em 80% por entidades familiares, por núcleos familiares, né? Mais especialmente pelas particularidades que o direito das famílias deve se atentar. Porque a gente tem regramentos próprios do direito agrário, a gente tem direitos próprios do direito ambiental, de direitos reais, que eles interferem em todas essas relações. E quando eu estou falando, Rodrigo, dos afetos e dos desafetos, esses afetos e esses desafetos, né, que surgem dessas relações, eles vão impactar diretamente na economia
familiar diretamente nessa exploração familiar, ou seja, a constituição de uma união estável, de um casamento, ele vai impactar na seara dessa família, por certo, o falecimento e, por certo, um divórcio vai impactar dentro dessa situação. E impacta mais ainda quando eu estou falando em vulnerabilidades. Quando eu ainda estou falando de muitas situações que ainda eu tenho uma exploração e acabo tendo um gerenciamento masculino, né, em sua grande parte. Isso ainda é Então, muito forte. ainda é muito forte, Mas apesar tem da mudado, gente né, mudado Takeshi? muito, muito. A gente vê as novas gerações, né, se automatizando, né, são gerações mais muito mais atualizadas em todos os aspectos que a gente está falando, mas a gente ainda tem esse traço cultural marcante. E aqui eu estou falando de norte, nordeste, sul, centro-oeste, cada região dentro das suas particularidades específicas. Mas quando eu estou falando de vulneráveis, Rodrigo, aí dando um exemplo das mulheres e de crianças, eu tenho situações muito peculiares do agro que elas devem ser talhadas, devem ser observadas pela jurisprudência, porque eu não posso, por exemplo, tratar um divórcio, uma convivência, ou até mesmo uma ação de guarda e de alimentos de uma situação do Pantanal, por exemplo, a uma situação que ocorre na Bahia ou no Rio Grande do Sul. Eu tenho peculiaridades e particularidades que elas devem ser observadas. E a gente tem uma questão também muito maior, porque ainda nós carecemos de muitas regulamentações, nós carecemos de legislações mais específicas em relação a isso, né, Rodrigo? Porque nós não temos uma lei específica e, na verdade, agora que nós estamos voltando a olhar para isso, para tratar diferenciadamente, né? Para ter um olhar diferenciado, por exemplo, um casal que está se divorciando e no meio tem uma produção de milho, de soja, por exemplo, de grãos, né? Como é que vai ficar isso, assim, essa partilha, né? Então, são coisas que é uma realidade que tem aumentado, especialmente lá na sua região, no Centro-Oeste, né, que tem sido assim o celeiro do Brasil, né? E foi pelo último censo do IBGE, Rodrigo, para a gente ter uma ideia, o Centro-Oeste foi o local que eu tive maior aumento populacional no Brasil. E isso está relacionado intrinsecamente ao agro. Né? O agro é responsável por 24% do PIB brasileiro, né? A alimentação do Brasil, né? É toda. E quem está na cidade não tem noção da importância disso, né? Que, assim, porque nós precisamos alimentar, e de onde que vem essa alimentação? De onde vem o leite? De onde vem, né? Isso é importante falar disso. Isso agora, eu sinto que isso agora está emergindo, né? E na medida que vai emergindo e as famílias que vão deixando de ser, já não são tão patriarcais, ainda são, mas vão deixando de ser patriarcais, mas as pessoas, especialmente as mulheres, se dão o direito de, se o amor acaba, se separar, mas naquela situação particular ali, deveria ser tratado, né, ter um outro olhar sobre isso. Né? E o que a gente vê muito são situações, Rodrigo, duas situações importantes que a gente vê na prática. Primeiro, a questão relacionada a morosidade do judiciário e a falta de compreensão das particularidades e necessidades relacionadas a esses processos. Porque o grande problema que a gente encontra, seja em processos de divórcio, processos de curatela, processos de inventário, que envolve um agronegócio, ele tem facetas extremamente importantes e complexas que estão intimamente ligadas à celeridade dos processos. Por quê? Porque no meio de um processo de partilha, e você disse, acabou de dar um exemplo, por exemplo, de um divórcio em que eu tenho uma produção ali, eu tenho questões importantes. Seja a questão para evitar fraudes à partilha, porque é muito fácil, em muitas situações, eu ter fraudes em questão relacionada, por exemplo, a semoventes. A questões móveis, porque eu tenho, né, eu dependo, geralmente vamos falar da mulher aqui. Em muitas, e não raras situações, o que a gente vê é que em situações, por exemplo, de uma dissolução de uma união estável, de um divórcio, aquela parte mais vulnerável, ela não tem informações. Exatamente. Não tem absolutamente nada de informações. Isso acontece também na cidade, mas isso no campo é mais de uma forma ainda. muito mais pungente, exatamente. E pela falta de Quantas regulamento. cabeças de gado tem, Exato. Então, né? olha só no Pantanal. No Pantanal, eu tenho uma questão, por exemplo, que eu tenho cheias, tenho seca. A gente já tive processos, situações em que simplesmente foi declarado, porque é uma declaração, que morreram X cabeças de gado por causa da cheia, por causa da seca.
Será que foi? Será que não foi? Será que houve um dia? Então, a gente tem... E aí depende de informações, depende de expedição de ofício, e isso demora muito. E aí, o que a gente vê? A gente vê que por essa ausência de celeridade que a gente precisa, por exemplo, por um arresto de determinado soja, por um arresto de determinada situação, uma proteção patrimonial àquela pessoa, o que a gente vê? A gente vê uma violência processual. Porque aquela pessoa acaba sendo obrigada, às vezes, a fazer um acordo dentro de um processo que não lhe era favorável, mas porque ela justamente está sem meios, está sem recursos para poder continuar esse processo, né? Exatamente, Líbera. E você falou de uma coisa, e eu acrescentaria mais. Você disse da violência processual, que também é uma questão nova que precisamos explorar, né? Isso, eu acho que essa comissão, inclusive, vai nos ajudar a pensar nisso. E também está ao lado da violência patrimonial, que são duas coisas diferentes. Violência patrimonial, aquele artigo 7º da Lei Maria da Penha, que está escondidinho lá, que agora começa a aparecer, né? A gente vai temos começado a falar mais disso, porque a parte mais vulnerável, a parte economicamente mais fraca, historicamente as mulheres, são sempre aquelas que levam a pior, né? Por exemplo, quantas cabeças de gado eu tenho? No Brasil existe um órgão que, em princípio, tem, né? Que tem o órgão que regulamenta isso, que tem que fazer o cadastro, mas nem todo mundo faz isso. Não, e aí é uma questão seguinte, Rodrigo, cada estado são questões estaduais. Então, cada estado tem a sua regulamentação. Então, por exemplo, vou falar do Mato Grosso aqui, eu tenho o Iagro. Então, eu tenho... cada estado tem a sua regulamentação própria. E aí está essa questão. E que, para eu poder ter essas informações, Rodrigo, eu dependo de declarações. Existe uma questão também importante, o seguinte, que as pessoas têm que entender dos dois lados, que primeiro, eu tenho a vulnerabilidade também, mas eu tenho um mercado que ele é muito oscilante. Então, um valor, por exemplo, de uma partilha, que se eu tomar, por exemplo, a data da separação de fato, né, utilizar como marco para divisão, aquele gado, por exemplo, aquela safra, que naquele valor ele estava de um valor... Já teve bezerro, já teve... Exato! E aí ela pode ter tido uma desvalorização, uma valorização, que é um mercado muito flutuante. É um mercado também muito sensível, que depende das que sofre com as intempéries climatológicas, de mercado, né? A questão das commodities. Então, é muito sensível. Então, o que eu falo sempre que para que a gente tenha a efetividade, para que a gente comece a olhar esses processos em que envolvam o agro, a gente tem que entender. E é importante entender o advogado. O advogado ele tem que entender, trabalhar com questões que são conexas ali, como o direito ambiental, legislações estaduais, legislações relacionadas ao agro mesmo, Rodrigo, porque senão ele vai ter muita dificuldade, porque ele não vai saber se quer fazer o pedido, Rodrigo, de como que eu vou ter a quantidade de cabeças de gado, ou como é que eu vou ter acesso àquele grão que está estocado, entende? Porque se eu não sei como é que funciona, como é que eu vou fazer o pedido para o juiz para ter efetivação daquela medida? Então, olha que importância da gente entender e da gente estudar em relação a isso. Isso é tratado com outro olhar, né? Por exemplo, essa questão, o gado teve a separação de fato, tinha 100 vacas, né? Daí, um ano, podia ter 100 vacas e 50 bezerros. Esses 50 bezerros nasceram depois. Isso é fruto, né? Aí essa discussão dos frutos, uma eterna discussão. O que são frutos? Exato. Né? Isso é uma derivação. Então, como não tem uma regulamentação disso, mas a partir do momento que a gente começa a falar disso, como nós estamos inaugurando isso nesse podcast, como nós estamos inaugurando essa comissão, né, e na revista que o IBDFAN está fazendo especialmente sobre isso, a gente começa a falar disso e prestar atenção, por exemplo, e até de criar regulamentos, ainda que não tenha, e aí obviamente vai entrar em políticas públicas, por exemplo, tratores, máquinas que se compra, não tem uma placa, o trator não tem uma placa, ele não é regulamentado no Detran. E aí, como é que você vai fazer? Não tem um órgão que regulamenta isso. Você pode esconder. Mandou o trator para o vizinho e sumiu. E o trator era o mais valioso da fazenda. Exatamente. A gente sabe que implementos agrícolas, eles podem ter um valor, né, maior, às vezes, que a própria terra, né, Rodrigo? A gente está falando de implementos aí que podem chegar aí a 2, 3 milhões, né? Importante que a gente teve uma recente legislação em 2022, né, o Renagro, que trouxe essa regulamentação aí para registro desse maquinário, mas, na verdade, agora vai começar. Eu acho que foi um primeiro passo. Por quê? Porque esse registro agora vão ser das máquinas novas, né? Só que o que eu tenho de passado, esse é um grande problema, porque eu não tenho se eu não tenho como comprovar, efetivamente, ter uma documentação, e aí, mais uma vez, que eu estou falando da questão da vulnerabilidade,
que a pessoa não tem documentação, não tem absolutamente nada, para que órgão que eu vou pedir a existência, entende? Então, essa é a grande questão, né? E por isso que a gente fica engessado, né? Então, essa nova regulamentação, ela veio trazer essa importante regulamentação, mas dos bens, desses bens móveis que foram adquiridos, né, a partir de 2022. Então, a gente vai ter ainda um longo caminho pela frente, né? Até que a gente consiga ter uma regulamentação, mas já foi um importante passo que foi dado. Sim, porque se fosse a partir somente da propriedade, nem sempre a propriedade é partilhável, inclusive, né? Porque às vezes a Exato. propriedade é um bem anterior, ou foi subrogação, ou foi doação, às vezes não é partilhável, dependendo do regime de bens. Mas os frutos dos bens particulares são comunicáveis, lógico, dependendo do regime de bens. Estou falando aqui, né, no regime legal aí de comunhão parcial, que esse é a grande questão, né, Rodrigo? Porque a maioria dos regimes de bens no Brasil entra no regime automático, entre aspas, que é o regime da comunhão parcial de bens desde 1977. E aí a sensibilidade que a gente tem também, e mais uma vez falando da união estável, né, que a gente sempre fala, olha, case-se no Brasil, que é melhor do que viver em união estável, porque a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, né, Rodrigo? Aí eu estou falando tanto em questão de partilha intervivos ou, né, causa-mortes, né, pós-morte. Porque na questão da união estável também tem uma questão. A união estável, a terra, ok, a terra eu tenho registro, eu tenho, né, eu tenho outras questões que são mais fáceis. Mas aquela plantação, né, eventualmente, ou aquele gado que foi adquirido, enfim, foi plantado, foi adquirido durante a união estável, anterior à união estável, é fruto, não é? Essa é uma complexibilidade enorme que a gente tem, né? Porque a terra não tem problema, porque a terra não vai sair do lugar, Sim. mas os frutos vão se mover, né? E podem se mover, sabe-se Deus para onde, né? Exatamente. Mas agora uma grande coisa, a grande importância dessa comissão, disso que nós estamos falando, de pegar essa parcela específica, é de fazer um planejamento sobre isso. Por exemplo, ao se casar ou viver em união estável, no pacto antenupcial ou no contrato de união estável, estabelecer isso, né? O combinado não sai caro, né? Porque todo mundo casa, passa a viver junto, que é para sempre. A gente nunca acha que o amor vai acabar, mas o amor às vezes acaba, né? Às vezes acaba até para começar em outro lugar, ainda bem. Então, é preciso dizer isso. Mas no Brasil, nós ainda não temos uma tradição. Primeiro, de fazer testamento, porque está ligado à ideia de morte, né? Como se a gente não fosse morrer. Apenas 8% das sucessões hereditárias são com testamento. E também do pacto antenupcial, né? Então, isso também é uma cultura que precisa mudar, né? Nós vamos implementando essa cultura. Eu me lembro, quando a gente começou a falar de guarda compartilhada, e até hoje a guarda compartilhada ela não foi totalmente implementada no Brasil, enquanto a mulher estiver dizendo eu deixo o pai visitar, não tem guarda compartilhada, né? Então, é uma cultura, um pensamento que vai parando. Então, essa ideia, né, do direito de família e o agronegócio é uma cultura que a gente precisa atentar para ela, né? Então, esse mérito é todo seu, Líbera, de estar falando disso, né, que tem um sentido de proteção principalmente aos vulneráveis, né? É uma proteção, em especial, a gente está falando aqui de planejamento, né? Então, acho que a questão mais importante aqui, e aí a importância também do advogado em trabalhar, e aí eu sempre falo, o advogado familiarista, né, Rodrigo, ele tem um conhecimento muito grande, um conhecimento profundo, em especial para que possa trazer essa proteção, esse planejamento, porque a gente vê efetivamente que ou uniões estáveis ou muitas vezes a pessoa se casa pelo regime da comunhão parcial, porque eu já tenho uma propriedade rural e que essa propriedade rural foi herdada, não se comunica, mas se esquece dos frutos, se esquece de outras questões extremamente importantes e que se tivesse efetivamente organizado, contratualizado, através de pacto, enfim, ele teria essa proteção. Porque também a sociedade, Rodrigo, não interessa, porque a grande questão dos litígios que a gente vê, sejam litígios de divórcio ou litígios dentro do âmbito da sucessão, é porque a gente vê não apenas o desmantelamento dessa família, né? Então a gente vê aí essa divisão dessa família, né? Essa ruptura dessa família. Não é porque o casamento acaba, porque isso é normal, Isso né? é normal, porque não. separar não é problema, Não, separar às vezes são é a aquelas solução, disputas, né? exatamente. Separar é a solução. Separar é a solução, exatamente. Não, mas a grande questão está ligado exatamente nisso, é interromper a atividade produtiva, que é prejudicial para ambos, porque, por exemplo, num processo de inventário, Rodrigo, que é um grande problema que a gente tem,
a gente sabe, por exemplo, eu estou falando de safras agrícolas, por exemplo, em que eu dependo, por exemplo, de financiamentos, né, que são feitos contínuos. Você já tem uma dificuldade, né? Então, imagina dentro de um processo de inventário, né? Como é que você faz para dar continuidade? E a sociedade não interessa também ou não ter produtividade, ou não ter a continuidade, porque são empregos gerados, são muitas questões que estão ligadas, né, a essa cadeia produtiva. Então, é importante também a manutenção disso. E como é que eu faço no inventário, por exemplo, para manter uma produção? Já que o inventariante, na maioria das vezes, está de mãos atadas, Rodrigo, Ou que está essa é a grande brigando, ou está questão. brigando pela Ou está inventariança. brigando pela inventariança, ou ele está de mãos atadas, porque muitas vezes, ou o inventariante é aquele que exerce, vamos dizer, né, já exercia efetivamente, né, a produção ou o cuidado, mas em razão do próprio procedimento do inventário, ele vai depender, por exemplo, de constantes alvarás. Ele vai depender da autorização dos demais herdeiros para que possa dar continuidade na própria atividade comercial. E aí a gente vê os vulneráveis, por exemplo, crianças, mulheres que dependiam, porque a grande questão é que dentro dessas famílias do agro, que a gente vê é que toda a família tem a sua subsistência relacionada a essa atividade produtiva. E se essa atividade produtiva ela cessa ou reduz, olha o impacto que vai causar em todo esse núcleo familiar, causado pela falta de planejamento, né? E causado por essas disputas. Pois é, porque o Código Civil, que nós vamos até, agora, depois de 20 anos, vamos fazer, né, uma reforma, vai ser feita uma reforma, uma atualização do Código Civil, ele, além de falar de uma família patriarcal ainda, porque o Código Civil ele já nasceu velho, ele fala de uma família urbana, né? Ele não fala dessa coisa do agro. Então, nessa reforma do Código agora, quem sabe a gente consegue inserir alguns artigos que possa falar disso, né, dessa coisa do agro, porque isso é muito importante falar disso no sentido de dar proteção, né, de evitar fraudes, né, porque quem tem ali o domínio, geralmente é o homem, ele pode fazer e acontecer como bem quiser. Exatamente, em detrimento desses vulneráveis, né? E em especial mulheres e crianças, né? Então tem toda uma questão, né? Então a gente vê também na questão do inventário, né, Rodrigo? E aí a gente vê uma grande diferença, né, em que as pessoas ainda há um tratamento, infelizmente, ainda há um ranço cultural, né, dos filhos não provenientes da relação conjugal, né, os filhos espúrios, enfim, a gente vê que esses filhos, nas situações, por exemplo, de inventários, eles são em muitas situações expoliados, porque não detêm informação, porque não estão, porque aquele que, por exemplo, está o inventariante ou está no controle, né? Ele vai, às vezes, querer prolongar aquele inventário justamente para que ele se mantenha no controle, para que retire da outra parte, que acaba sendo obrigado, né, a ter que ou né, promover uma cessão de direitos hereditários, enfim, para justamente porque não tem meios de conseguir, né, Rodrigo? E aí os filhos, você disse aí, né, dos filhos havidos fora do casamento, fora daquela relação conjugal, né, que são sempre marginalizados. Sim. E aí me lembrou a questão da legítima, né, que muita gente fala, tem que acabar com a legítima, tem que dar liberdade para o testador. Eu sou contra acabar com a legítima, mas isso é uma posição muito pessoal minha, nem é a posição do IBDFAN oficial, mas assim, por que eu sou a favor da legítima? Porque para proteger os vulneráveis, porque um filho, você como advogado deve saber disso, eu recebo o tempo todo pessoas que fazem consulta para fazer assim, como é que eu posso excluir aquele filho que eu descobri que eu tenho agora recentemente, ou que apareceu depois, para excluir esse é um dos pontos de exclusão e que justifica a legítima, e também porque o filho teve um comportamento moral diferente, ou a filha, né, de uma moral sexual diferente do padrão, e aí quer excluir, né? Então vai excluir por causa disso. Você imagina, né, no agro como isso não é, isso não é mais né, forte mais ainda, forte ainda, né? Pelos traços culturais, né, Rodrigo? Então, realmente, olhando dentro dessa perspectiva, isso é importante, né? Como uma forma de proteção efetivamente dos vulneráveis. E aqui a gente também não pode esquecer, por exemplo, e aí uma questão que a gente tem que. Eu me preocupo muito com o processo de inventário quando a gente está tratando tanto do agro pela manutenção da atividade produtiva, né, Rodrigo, pelo engessamento, mas também pela proteção daqueles vulneráveis. E eu, por exemplo,
eu estou falando de uma pessoa com deficiência que depende ou dependia efetivamente, né, daquele pai ou daquela mãe, uma situação. Então, eu tenho uma vulnerabilidade muito maior aqui, né? Eu tenho Aliás, uma... a vulnerabilidade é a palavra de ordem, né, do direito de família atual, Sim, porque isso é uma expressão nova, né? Aliás, o direito de família tem um novo vocabulário, né? E nesse novo vocabulário entra a palavra vulnerabilidade, a proteção a esses vulneráveis, né? uhum, E pensar nessa vulnerabilidade lá nessa realidade do agro, né? Isso é importante, exato, isso é um novo exato. pensamento para o direito de família, Exatamente. E a né? gente também, por exemplo, nos processos de curatela, a Hum, gente também tem uma complexibilidade enorme, Rodrigo, também para trabalhar nisso, né? Porque eu tenho inúmeras vulnerabilidades aqui. Então, eu tenho tanto a uhum, vulnerabilidade daquele que está sendo curatelado e que muitas vezes, e aí aqui eu estou trazendo um traço cultural, muitas vezes o homem, que é aquele que está sobre a administração, gestão dos negócios, em que todo aquele núcleo familiar depende, sua mulher, por exemplo, não vamos pensar numa situação, né, uma pessoa, é, né, já uma mulher já idosa ou algum filho com deficiência que dependia efetivamente dessa pessoa e que essa atividade produtiva era administrada por essa pessoa. As dificuldades que a gente tem também dentro de um processo de curatela, Rodrigo, é, para a manutenção desse negócio, para a proteção de todos os vulneráveis que estão ali. Então, eu acho que a gente tem um olhar muito mais acurado e muito mais sensível e entender essas diversidades, né, essas peculiaridades que o agro tem, efetivamente, até porque, por exemplo, vamos voltar aqui um pouquinho, a gente estava falando ali de inventário. Eu tenho limites, por exemplo, legais em relação à questão da partilha, né? Eu tenho módulo uhum, rural, eu tenho uhum, outras questões que envolvem, né, é. o agronegócio, né, que tem uma profundidade maior. Nós não temos uma regulamentação específica, mas claro que nós podemos fazer uma invocação dos princípios. Eu sei que esse assunto é um assunto de seu interesse Sim, também, que é o que nos salva para construir com teses, certeza. porque nós, advogados, sempre nos deparamos com o justo e o legal, nem sempre coincidentes. Então, nessa não coincidência, eu sempre opto pelo justo, ainda que não tenha um artigo expresso da lei, mas tem uma principiologia do direito de família que nos ajuda a sustentar uma tese em direção ao justo, né? Mas nós podemos tentar construir regras no sentido de lei, né? Mas tem uma lei, né? Eu queria só que você falasse que é a Lei 13.986 de 2020, 20. né? Que é a lei. O que é essa É a lei? lei do agro, né? Ela veio trazer uma regulamentação bem importante, né? Há 20 anos que não havia uma alteração. Ela trouxe algumas alterações relacionadas, em especial, né, à questão das cédulas de produtor rural. Ela trouxe a possibilidade, justamente para possibilitar essas questões, facilitar, trouxe a possibilidade dessas assinaturas digitais, né? Trouxe a questão do patrimônio em afetação, né? Que significa Pois é, o que que é o patrimônio em é, afetação? Só para explicar para o bom, leigo que está. para a gente bem resumidamente, assim, o que acontece? Quando tem uma exploração da atividade rural, né, então geralmente para que o produtor ele consiga, em especial o que eu estou falando na safra de grãos, né, porque quando eu estou falando do gado, se eu já tenho um gado, o próprio gado pode ser utilizado como garantia para aquisição, para ampliação, né, mas Tá. quando eu estou falando das culturas de soja, efetivamente de grãos, geralmente como são altos valores investidos, né, para aquisição, a terra, né, é colocada em garantia nessas Uhum. situações. Então, essa lei ela veio para possibilitar que eu não precise efetivamente destinar a terra para uma única garantia, que eu posso ter um parcelamento dentro, lógico, dos limites legais, né? Dentro do módulo rural, e eu posso ter parcelamentos, algumas atualizações bem importantes que vieram aí na verdade, é mais para a atividade do agronegócio mesmo no Pois é, Brasil. mas a partir disso nós podemos ir lá beber na fonte, pegar alguma coisa, entender isso, mas Exatamente. especificamente no direito de família, né, é um direito que nós estamos construindo agora, né? E essa Exato. comissão do IBDFAN é super importante para isso, né? E conversando aqui, eu falei, bom, vamos fazer a reforma, vamos participar da reforma do Código Civil, né? Vamos inserir alguma coisa lá, sempre lembrando, né, que o Código Civil foi um Código Civil para traduzir direitos e garantias de uma família patriarcal, que nem precisava de tanta garantia Exato. assim, né? Mas e de uma família urbana, né? Nós temos Sim. que ter um olhar para a família Um olhar rural, para a né? família rural, exatamente. E um olhar para a família rural, em especial
para a pequena propriedade, para essa Sim. família que vive dentro Essas dessa sim situação. precisam de Sim, proteção, porque precisam as de grandes, né, elas nem precisam exatamente, tanto, né? né? Mas efetivamente é isso, é trazer esse olhar, dentro desse olhar também de vulnerabilidade, entender, né, justamente em relação a isso. Acho que o IBDFAN é fantástico em relação em especial, a criação desses novos institutos, a criação, né, utilizando os nossos princípios, né, Rodrigo, desde a dignidade da pessoa humana, da igualdade, tudo que nos alimenta, né, para que a gente possa construir novas pontes, né, para a gente poder trabalhar essa relação tão importante que é essa relação do O lado com o direito. princípio da dignidade humana, né, que é o vértice do Estado democrático de direito, né, que ele paira sobre todos os outros, assim Nosso nós vamos sol, né? construindo. E aí, bom, o nosso tempo está acabando e eu quero agradecer muito a sua presença aqui, sua visita aqui na sede do IBDFAN. E aí, só para a gente terminar, o que você gostaria de falar? O que ficou por falar ainda? Claro que sempre fica muita coisa por dizer, né? Ainda bem que ficam coisas por dizer, porque é assim que a gente funciona, né? O desejo é sempre na falta, mas o que você poderia acrescentar aqui nessa questão, né, da comissão, do agronegócio e desse direito de família mais voltado para o agronegócio? Bom, primeiro eu queria agradecer ao IBDFAN pela oportunidade da gente poder promover esse estudo, esse debate, né, dentro dessa questão tão importante, dentro do nosso Brasil, dentro da nossa realidade brasileira. Queria convidar todos os associados do IBDFAN que tenham interesse nessa área, então, das diferentes regiões do Brasil, que possam agregar, né? Agregar conteúdo, agregar conhecimento, trazer as suas particularidades para dentro, as suas regionalidades, para que a gente possa realmente, aproveitando essa oportunidade, né, Rodrigo, a gente possa criar novos mecanismos, né, de proteção, de efetivação desses direitos. Então, trazer, né, que os associados venham fazer parte da nossa comissão, que vai ser extremamente importante a gente dar início a start esse novo trabalho. E mais uma vez, né, falar da importância do planejamento. Né? A gente tem que... E quando a gente fala em planejamento, eu vejo as pessoas muito falando assim, olha, vamos fazer holdings, Não é isso, né? Planejamento, isso é um aspecto. Se eu estou falando de uma pequena propriedade rural, Rodrigo, uma pequena, para que eu vou fazer holding? Até porque tem questões tributárias que não interessam aquela pequena propriedade rural. Para ela é muito custoso eu transformar uma pessoa jurídica, porque eu tenho outros tipos de incentivos. E para aquela família que produz de uma forma pequena, né? E às vezes se pensa, eu não preciso planejar. Não precisa sim. Eu preciso planejar. Então, em especial também essas pequenas famílias, as famílias que realizam através de instrumentos que o advogado familiarista pode dar, seja através de doação, seja através de testamento, seja através dos contratos, né, conjugais, né, dos pactos em relação a isso. Então, assim, esse planejamento é extremamente importante. Eu acho que é isso que a gente tem que focar e trabalhar. A gente não pensar só no grande também, mas pensar no pequeno, que isso interessa a toda a sociedade, né, a todos aqueles envolvidos. Que é a maioria da população, né? Exatamente, a maioria da população. Mas muito obrigado, Líbera, mais uma Agradeço. vez, pelo papo para lá de interessante, por essa novidade, né? Que isso é IBDFAN, né, gente, que está sempre abrindo trincheiras e procurando coisas novas, sempre com foco aí, com esse olhar nas pessoas mais vulneráveis, mas o direito de todos, né? E agora isso que achei fantástica, essa ideia da Líbera, por isso o IBDFAN, mais uma vez, sai na frente. Obrigado, Líbera. Obrigada, Rodrigo, foi um prazer. Obrigada.